Boa noite, irmãos. Eu confesso que é muito melhor estar aí aprendendo do que aqui na frente. Mas o tempo vai passando, como nós acabamos de cantar, né? E a gente sempre ouviu muito bem a respeito dos irmãos aqui na igreja local e nos traz a memória dos irmãos que dedicaram as suas vidas em prol do Evangelho. Quando eu fico pensando nessas coisas, nesses irmãos que mais do que um trabalho, é uma entrega realmente, né? Eu fico pensando, puxa vida, como ainda tem muito para nós, em especial os jovens, né? Ainda de oferecer mais para o Senhor. Eu quero também trazer o abraço dos irmãos lá de Vila Mimosa. Nosso irmão Claudemir também manda um abraço lá de Coronel Vivida, também fez lembrança dos irmãos. E eu gostaria de compartilhar para os irmãos algo em que o Senhor tem falado comigo, né? E é um trecho que tem chamado a minha atenção e tem me feito refletir um pouquinho, tá? E esse trecho da palavra de Deus são alguns versículos que fala da mesma frase. E isso me chamou a atenção porque como se fosse dando uma ênfase em algo em que o Senhor gostaria de falar conosco. Então, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, nós vamos ter mais uma palavra de oração e depois nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo, por podermos ter chego até aqui, protegidos e sustentados pelo Senhor. Queremos, Senhor, pedir a sua direção, a tua bênção, para que o que seja falado aqui, ó Pai, seja dirigido pelo Senhor. Nós pedimos a tua proteção e a tua direção nesse tempo. Oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos lá para Abacuque, capítulo 2 e versículo 4. Abacuque, capítulo 2 e versículo 4. Lá no final do Antigo Testamento, nós vamos ler um versículo e uma frase nos chama a atenção. Abacuque, capítulo 2 e versículo 4. E é bom também ver irmãos aqui que há muito tempo não nos encontrávamos. Eu fico contente de ver os irmãos aqui e é uma alegria poder revê-los, tá? Vamos lá, Abacuque, capítulo 2 e versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Mas o justo viverá pela sua fé. Vamos um pouco mais para frente, lá em Romanos capítulo 1 e versículo 17. Romanos capítulo 1 e versículo 17. Romanos capítulo 1 e versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Mais uma vez, vamos lá para Gálatas, capítulo 3 e versículo 11. Gálatas, capítulo 3 e versículo 11. Parece que algumas vezes a palavra de Deus se torna repetitiva, mas nós percebemos que está sendo dado ênfase em algo, não é? Então vamos ler aqui novamente Gálatas capítulo 3 e versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E é evidente, é claro, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E mais um versículo lá em Hebreus, capítulo 10 e versículo 38.
Hebreus, capítulo 10, e versículo 38. Nos diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E me chama a atenção essa frase sendo repetida várias vezes. E eu fiquei meditando, pesquisando, tentando entender um pouquinho. E eu gostaria de pensar juntamente com os irmãos, pelo menos 3 pontos nós poderíamos gastar um tempo aqui pensando a respeito dessa frase. O primeiro, a respeito da justiça de Deus. O segundo, a respeito de uma vida com Deus. E o terceiro aspecto, uma vida pela fé. Certamente a gente vai usar o tempo aqui hoje para abordarmos esses 2 pontos iniciais. A justiça de Deus e uma vida com Deus. Eu não sei se às vezes a gente acaba passando despercebido do mundo em que nós estamos vivendo, mas há um contraste muito grande entre a justiça de Deus e aquela que nós conhecemos ser a justiça dos homens. E isso, nós que conhecemos a palavra de Deus, isso se torna claro, mas a gente às vezes acaba passando despercebido, que isso é próprio da natureza pecaminosa. Mas quando a gente vê a criança e a gente lida com isso muitas vezes como se fosse uma brincadeira, e a gente tem passado por essa experiência em casa, né? A Sofia completou essa semana, aliás, foi semana de festa e de lutas também, né? Como todos. Carro com problema, e graças a Deus a minha esposa fez mais um ano de vida, e também a nossa pequena Sofia fez também 3 anos. E a gente vê que a criança vai crescendo, e é impressionante que a gente não ensina ela algumas coisas, e ela naturalmente, espontaneamente, age com essa natureza pecaminosa. No conceito e na ideia da criança, ela está fazendo aquilo que é certo, né? E é impressionante como isso nasce incutido dentro da criança, né? E você pergunta para ela, ela fala, não sei, e ela sabe muito bem o que está fazendo. E essa natureza pecaminosa, ela vai tomando forma e vai crescendo na vida. E a gente observa isso, por exemplo, quando a criança já não tão pequena, mas um pouco maior. E o inimigo das nossas almas, conhecendo o homem e as fraquezas do homem, explorando isso muito fortemente. Crianças cada vez mais cedo explorando a sexualidade, deixando de viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina, de viver cada dia o seu dia. E a criança, ela quer ser adolescente, né? E essa exploração, esse desejo de querer ser, né, de antecipar as coisas, muitas vezes nós temos visto desastres logo cedo. E quando a gente vê para a adolescência, é da mesma forma. O adolescente hoje em dia, e a gente tem passado por experiências lá na igreja local, a gente trabalha com um grupo de crianças e pré-adolescentes num bairro carente, e você vê criança, adolescente se envolvendo com cada coisa que você fica impressionado. A convivência que eles estão hoje em dia, e o nível de conversa, as informações, gente, aquela fase da inocência para a consciência, as crianças estão tomando hoje com muito pouco tempo. E quando chega nessa fase de adolescência para jovem, eles se sentem libertinos, capazes e com autoridade de fazer o que quer. E quando eu fico pensando nessas etapas da vida, né, e o jovem da mesma forma, muitas vezes se sentindo, né, com a força, o vigor, a disposição de poder fazer todas as coisas, e muitas vezes negligenciando ouvir a palavra do Senhor, né? Eu fiquei pensando nesse paralelo. Muitas vezes somos enganados pelo nosso próprio coração,
pensando que estamos fazendo a coisa certa, mas não satisfazendo a justiça de Deus. E quantos homens e quantas mulheres têm negligenciado isso? Crianças, jovens, adultos, não dando crédito. E a gente aprendeu logo cedo que a maneira em que o cristão deveria aprender a conhecer o Senhor, né, o abecedário do cristão deveria ser o obedecer. Né? E essa negligência em não se dispor a obedecer a palavra do Senhor, não se satisfazer com a justiça de Deus, acaba trazendo consequências drásticas. Né? E muitas consequências, muitas circunstâncias que advêm por essa negligência, trazem traumas. Né? Às vezes a gente faz essa comparação com o trânsito, né? E com outras circunstâncias, como por exemplo a saúde. Às vezes nós negligenciamos a questão da saúde, né? E quando o nosso irmão Samuel falou, vai ser o intercâmbio de jovens, eu fiquei, puxa vida, eu comecei a lembrar da minha fase de jovem também, né? Não que eu não seja jovem, mas todo aquele vigor, toda aquela disposição, e a gente vai percebendo que com o passar do tempo, a força e o vigor já não é mais o mesmo. E dessa maneira, a vida que o Senhor tem permitido a nós, às vezes vai passando e vamos desprezando aquilo que o Senhor tem permitido a nós. Quando Paulo falou para Timóteo, ele fala assim: ninguém, pois, despreza a tua mocidade. E não serve só para a mocidade também, não. Né? O Timóteo era um jovem disposto a servir ao Senhor, estar à frente, mas isso serve para todos nós. E se tem uma das coisas que nós temos dificuldade nos dias que nós temos passado, é saber lidar com o tempo. E é difícil. Eu digo por conta própria, é difícil você administrar as coisas. E quando você é solteiro, parece que você tem tempo para tudo. Depois que você casa e tem filho, parece que o tempo está cada vez mais difícil de administrar. E com todo esse mundo de tecnologia, né, parece que ainda fica mais difícil da gente saber lidar. Mas eu estava vendo um pastor falar sobre o trecho de João 14. Lá em João 14, quando o Senhor Jesus Cristo está com os seus discípulos, ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Né? No versículo 3, ele fala assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E aí no final do capítulo, ele fala mais ou menos assim, nós não vamos ler exatamente, no versículo 28 ele fala assim: eu vou e volto. Vocês ouviram bem? É mais ou menos assim, lá em João 14, 28. Eu vou e volto. O Senhor Jesus Cristo está enfatizando para os seus discípulos. Né? E no versículo 29, o Senhor Jesus Cristo fala assim: olha, quando isso acontecer, que eu vou, mas eu vou voltar, mas quando isso acontecer que eu for, é para que vocês creiam. E o que aconteceu com os discípulos quando o Senhor Jesus Cristo morreu? Veja, a gente está falando dos discípulos, aqueles que conviveram de perto com o Senhor Jesus Cristo, presenciaram as manifestações milagrosas do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, morreu? Como é que os discípulos estavam? Né? Estavam apavorados, com medo. Essa nossa natureza pecaminosa é difícil, porque às vezes nós ouvimos, conhecemos, mas assim mesmo, na hora de praticar, é um desafio muito sério, é um desafio muito grande. Então eu gostaria de pensar nesse sentido a respeito da justiça de Deus. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa.
E às vezes a gente pensa que nós estamos passando por circunstâncias até mesmo difíceis. Dias nós temos ouvido falar de alguns lugares que têm sofrido com vulcão, e a gente vê em outros lugares do mundo também com outras dificuldades. E quando nós comparamos as nossas dificuldades, ou as dificuldades que nós chamamos de dificuldades, com outros irmãos ou outras circunstâncias que estão passando em outros lugares, o nível da nossa dificuldade é praticamente zero. É praticamente zero. O médico, dependendo do diagnóstico que ele vai fazer, e para aplicar o medicamento necessário para a dor, ele estuda o limiar de dor do paciente, né? E tem gente que ele suporta melhor a dor, e tem gente que não suporta tão bem a dor. Cada um tem uma capacidade diferente. O que eu gostaria de pensar? Independente do estilo ou do jeitão nosso como cristão, daquele jeito que nós nos desenvolvemos, que nós crescemos, de maneira alguma nós não podemos negligenciar, deixar de dar crédito à palavra de Deus. Porque toda vez que nós deixamos de dar crédito à palavra de Deus, negligenciamos a palavra de Deus, é onde inicia ou dá-se início, a um processo de destruição. Foi assim que aconteceu, que inclusive com Satanás. Ele não deu crédito à palavra do Senhor. Ele quis ser igual a Deus. E nós precisamos estar dispostos a dar cada vez mais crédito à palavra do Senhor. Esses dias têm nos chamado a atenção, agora está tudo mais calmo, mas nós passamos pelo menos 1 ou 2 semanas aí com um certo pânico no nosso país, faltou combustível aí, gerou uma situação, todo mundo ficou meio preocupado, aquela coisa toda. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, o que eu posso fazer, Eu não posso fazer nada. Eu vou fazer combustível, vou fazer gasolina, não tem jeito de fazer nada. Mas tem algumas coisas que o povo de Deus pode fazer que faz um impacto muito grande. E que no nosso dia a dia, às vezes a gente esquece. Eu digo por mim, eu não digo pelos irmãos. É quanto tempo nós temos dedicado em orarmos, separarmos um tempo para se abrir ao Senhor. Tem um hino que eu gosto, que é o 383, a ti, ó amado, minha alma, se abre qual flor ao sol. Essa intimidade ou essa proximidade com o Senhor, nos parece que nós precisamos desenvolver um pouco mais, estarmos mais íntimos do Senhor, se abrirmos mais com o Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo estava falando com os seus discípulos no Sermão do Monte, ele começa falando, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. E estudando, pesquisando, vendo algumas mensagens, a ideia nesse versículo nos traz a ideia, não é daquele coitado, aquele humilde, aquele simples, mas é o homem desgraçado, pecador, aquele que não tem condição alguma de chegar diante do Senhor. E eu fiquei pensando nessa crise toda, enquanto muitos querem fazer a revolução lá fora, fazer o estardalhaço, o que talvez nós podemos fazer de maior impacto é nos quebrarmos realmente diante do Senhor. Senhor, eu não sou nada,
Tem um cântico que fala: eu sei que nada sou, e de fato é isso que nós somos. Quando nós estamos ali naquela linha entre a vida e a morte, todas as outras coisas não têm mais valor algum, A hora, e o apóstolo Paulo disse isso, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Sabe por quê? Porque é quando eu sei que eu não sou nada e dependo totalmente e exclusivamente do Senhor. Muitas vezes as nossas atitudes é o contrário. Está com umas dificuldades, está com uns problemas, a gente vai tentando resolver de todos os jeitos. Conversa com um, conversa com o outro, faz uma coisa, faz a outra. E a hora que não dá mais para fazer nada agora, a gente tem que buscar o Senhor. Agora, já que não deu mais jeito, a sociedade prega, né? E o estilo de vida moderno influencia que nós somos capazes de resolver, de fazer, colocando o homem no centro e esquecendo do Senhor nosso Deus soberano. Esse estilo, vamos dizer assim, dessas igrejas modernas, né? Prega, e muitas vezes a gente até dá ouvidos a isso, é que o Senhor está à nossa disposição como se fosse um mordomo. E nós nos esquecemos que quem é o Senhor nosso Deus, e quem são os servos somos nós. Mas é difícil. O Senhor Jesus Cristo disse: felizes são aqueles, os humildes de espírito, aqueles que são realmente, reconhecem que são pecadores, dependentes, necessitados da graça do Senhor. Nós não merecemos nada, mas o Senhor é misericordioso e amoroso para conosco. E interessante que na continuidade ele fala: felizes, bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Às vezes é difícil a gente passar, mas às vezes a gente passa por momentos na vida que não tem nada que nos consola. É difícil alguns momentos na vida, que nos parece que não há nada que preenche. É exatamente nesses momentos em que nós entendemos que aquele que é único e suficientemente capaz para nos preencher é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo está falando: olha, felizes são aqueles que reconhecem que são miseráveis, aqueles que realmente entendem que de si nada são, daqueles que clamando, chorando, encontram e entendem que o único consolo é o Senhor Jesus Cristo. E na continuidade das bem-aventuranças, o Senhor Jesus Cristo fala: bem-aventurados mansos. Certa vez, quando a gente estava falando lá na Vila Mimosa, eu até usei aquela expressão: os mansos não são os capachos e nem os coitados. Mas a ideia aqui é como se fosse de um animal selvagem, de um animal bruto, rude, que precisa ser domado, precisa ser colocado ao adestramento, podemos assim dizer. Perceba, nós somos necessitados da graça, precisamos estar dispostos a nos abrir com o Senhor, porque Ele é o nosso único consolo. E quando nós vamos seguindo essa progressão, e estamos como um animal selvagem neste mundo, sendo domados pelo Senhor, a palavra de Deus nos fala que herdarão a terra. Mas vamos ficar só no domados aqui, que ainda falta muito para nós. Irmãos,
quando a gente ouve de todas essas circunstâncias de dificuldade, de crise, de problemas, esse desânimo na sociedade brasileira, a nossa mente nos parece que está domada ou na expectativa de que a justiça seja feita aqui. E uma coisa que eu gosto de pensar não fica alimentando falsa esperança. Não fica alimentando falsa esperança. E o jovem, né? Às vezes o jovem fala assim, não, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar numa grande empresa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas às vezes para você chegar lá, você vai ter que ralar muito antes de chegar lá. Ou às vezes eu falo assim, puxa, a vida é tão bonito, tão agradável ver aquela família, os irmãos todos juntos cantando, todos juntos lá tocando o instrumento, mas não sabe o esforço e o transtorno que foi a semana inteira para harmonizar aquele tempo e fazer aquilo. Às vezes para fazer um ensaio, às vezes para entoar um cântico junto. As nossas expectativas, muitas vezes, são criados naquilo em que nós imaginamos e nos esquecemos que a realidade, às vezes, é bem diferente. Mas o Senhor Jesus Cristo nos disse, vocês precisam ter bom ânimo. E o que a gente vê hoje na sociedade brasileira, e muitas vezes até impregnada no meio do cristianismo, é como uma sociedade, um cristianismo frustrado, esperando que a justiça de Deus seja feita aqui, neste mundo. E temos nos esquecido, ou talvez negligenciado, que a justiça de Deus contrasta da justiça dos homens. Bom, pensando um pouquinho sobre vida, né? Naqueles trechos em que nós lemos, o justo viverá pela fé, eu gostaria de pensar nesse sentido de justiça de Deus, da vida com Deus. E também um outro aspecto importante é a fé. Mas uma vida com Deus. Às vezes a gente recebe um diagnóstico por conta de um problema de saúde, e a prima da minha esposa, ela está passando por uma situação bastante difícil, e a gente passa por um diagnóstico e a gente recebe uma notícia triste. E às vezes o médico fala assim, você tem uma sobrevida aí de X tempo. E aquilo vem por água abaixo e traz uma tristeza muito grande. Mas eu gostaria de lembrar algo para nós. A sobrevida é para aqueles que estão condenados. Quem não crê já está condenado, mas para nós que cremos no Senhor, nós vivemos para o Senhor. E há uma diferença muito grande entre uma sobrevida e uma vida. A gente faz uma brincadeira com as crianças lá na igreja, quebra um galho de uma árvore, galho verde, com flor, toda bonita, né? Nos primeiros momentos, ela continua verdinha, mas deixa passar 1 dia, 2 dias, para ver o que acontece. Nós não podemos, nos esquecer que nós já temos vivido a vida eterna. Nós já temos desfrutado da vida eterna. Se tivermos que dormir, passar pela morte, pela separação, porque a palavra de Deus aborda esse tema morte de várias maneiras, essa separação, mas estaremos automaticamente com o nosso Senhor. Não é uma sobrevida. Há necessidade de termos isso
claro nas nossas mentes. Eu estava lendo uma mensagem aí que circulou e falava-se que certo homem publicou lá que não vale a pena mais esse negócio de igreja, de buscar ao Senhor. Eu perdi meu tempo, por 30 anos eu frequentei uma igreja e hoje eu já não me lembro de mais nada, né? Eu já não lembro de mais nada. E os pastores, os irmãos que pregavam a palavra de Deus, estão perdendo o tempo deles. Tá? E conta-se essa história. E aí um certo homem disse o seguinte: por 30 anos eu estou casado. E durante esses 30 anos a minha esposa preparou a alimentação para mim e para a nossa família. E na maioria desse tempo eu não me recordo do que eu comi. Mas todo o alimento que a minha esposa preparou foi suficiente para nos manter saudável, com vida e impossibilitar que fôssemos à morte por conta da falta de alimento. Esse paralelo nos faz entender a negligência que às vezes nós damos à vida com Cristo. Ao estarmos debaixo da proteção, do cuidado, da comunhão do Senhor. Enquanto às vezes nós nem se damos conta, o Senhor milagrosamente tem cuidado de nós. Eu estava conversando com o nosso irmão Samuel há pouco, eu sempre tive muita rinite alérgica. Chegava essa época do ano, eu sofria bastante. E eu falei, Samuel, graças ao Senhor, ultimamente o Senhor tem me poupado da rinite. Tem me dado outras lutas, mas a rinite o Senhor tem me poupado. E é mais ou menos isso mesmo. Enquanto nós não estamos entendendo o caminhar da história, o Senhor tem trabalhado. Tem um versículo no Antigo Testamento, se eu não me engano, em Isaías, que nos diz: desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto nós estamos passando pelas lutas, pelas adversidades, por circunstâncias que a gente não entende os propósitos do Senhor, o Senhor tem cuidado dos seus. Ele é o bom pastor. Não é só o pastor, ele é o bom pastor. O único, o sumo. Tem um sociólogo polonês, eu não sou muito ligado a essas coisas, mas esse sociólogo ele falou de uma coisa que está acontecendo na sociedade mundial. Nós vemos uma sociedade líquida, uma sociedade que não tem raiz, ela não tem identidade. Para a sociedade que nós temos vivido, e a gente tem percebido isso muito, é uma sociedade que não quer profundidade de criar segurança, estabelecer relacionamentos profundos. Antigamente, na época do meu pai, do meu avô, começava a trabalhar numa empresa, ficava a vida inteira numa empresa. Hoje a pessoa trabalha, fica um dia aqui, não gostou, fica outro dia na outra, não gostou, e assim vai, ele vai pulando. Aí, hoje eu sou amigo de tal pessoa, amanhã eu já não sou mais amigo de tal pessoa, já desconecta dela do Facebook, já não quer mais conversa. Carro, antigamente eram 2, 3 modelos de carro, né? Hoje em dia você compra um carro, você não gostou, você vai lá, refinancia de novo, troca de... Não gostou desse, vai, volta para outro. Você faz o que quer, né? É uma sociedade, e esse sociólogo fala isso, de uma sociedade líquida, não sólida, sem profundidade, sem raízes. Relacionamentos. E o que nós vemos é que às vezes também nós temos sido influenciados por essa sociedade líquida, né? Existem grandes empresas que trabalham para garimpar pedras preciosas. E muitas dessas pedras preciosas estão em lugares de difíceis acesso. Exige um trabalho, maquinário, um esforço, planejamento muito grande.
E pensando a respeito disso, e pensando a respeito de uma vida com Deus e essa sociedade líquida, não sólida, não procurando raízes, não procurando solidez, eu fiquei pensando, puxa vida, como nós temos muitas vezes negligenciado não apenas conhecer ao Senhor, mas garimpar, se aprofundar nas preciosidades do Senhor. Às vezes a gente vê na televisão esse vulcão aí em erupção, tem um campo geotérmico aqui no deserto do Atacama, né? Aquilo lá é impressionante, só de você ver aquilo, que é a manifestação desse nosso Deus Todo-Poderoso. E eu fico pensando, será que nós temos aprofundado em conhecer quem é o nosso Deus? Quem é aquele que nos salvou, nos resgatou, nos deu vida e tem sustentado as nossas vidas? E eu fiquei pensando, puxa vida, eu preciso aprender mais, conhecer mais do meu Senhor. Porque na medida em que eu vou baseando, vou fundamentando a minha vida nessa rocha que é o nosso Senhor, as outras coisas que estão ao nosso redor vão se tornando cada vez menores. Dependendo do ângulo em que você vê, você pode achar que um avião ele é grande ou ele é pequeno, dependendo de como você vê ele. Quanto mais próximos do avião, mais você vai perceber que ele é muito grande. Mas quanto mais distante, você fala, avião? Pergunta para a criança, é um avião? Pequenininho, né? Chega perto para você ver o tamanho do bicho, né? Aliás, hoje parece que teve um problema de radar, nosso irmão Caio, que é da área aí, né? Parece que já deu um transtorno grande aí nos aeroportos brasileiros, né? Mas perceba, na medida em que nós nos aproximamos, solidificamos as nossas vidas no nosso Senhor, vamos vendo como o nosso Senhor ele é grande. Grande em poder. A palavra de Deus nos fala, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Para finalizar, eu gostaria de lembrar de 3 trechos no que diz respeito a uma vida com Deus. Lembram-se que nós não podemos nos esquecer da justiça de Deus. Nós não somos ninguém. Carecemos da graça do Senhor. Precisamos ser completos com o Senhor. Sermos moldados, adestrados pelo Senhor. Mas não podemos nos esquecer que há uma vida a ser seguida. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e antes de chegar na terra prometida, pelo deserto, tinha aquele grande mar para passar. Deus falou assim para Moisés, não adianta o povo ficar murmurando não, mais ou menos assim, o povo tem que marchar. Às vezes a gente fica reclamando das coisas, ou dá ênfase maior nas circunstâncias e se esquece do nosso Deus, enquanto que nós esquecemos de viver o dia de hoje e ficamos nos preocupando com o dia de amanhã. Diga ao povo que marchem, né? Quando Moisés morre e Josué, que já estava sendo preparado para servir ao Senhor à frente do povo de Israel, no começo do livro de Josué, Deus fala assim para Josué, Josué, dispõe-te. Depois, se a gente começa a ler o trecho ali, depois da morte do seu servo Moisés, Josué, dispõe-te. É mais ou menos assim, não adianta ficar chorando não. Vamos à luta, não tem outro jeito. É mais ou menos esse o sentido, que às vezes a gente está olhando esse mundo, esquece de viver o hoje e fica antecipando as angústias de amanhã, as preocupações, e nos esquecendo que o Senhor está e sempre esteve à frente do seu povo. Quando o Senhor Jesus Cristo estava com os seus discípulos,
Isso nos fala lá em Lucas 22. No seu ministério entre Judéia e Galiléia, o Senhor Jesus Cristo sempre pegava o barquinho ali no mar da Galiléia. E numa dessas travessias, o Senhor Jesus Cristo foi dar uma cochilada, cansado, e ele disse assim para os seus discípulos: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. E a hora que veio a tempestade, bateu aquele desespero. Não é? Bateu aquele desespero. Mas sob a palavra do Senhor, nós devemos nos acalmar. Tem um hino para os jovens, né? E serve não apenas para os jovens, que fala assim: despertai-vos, levantai-vos para anunciar Jesus. Né? Enquanto a gente, às vezes, gasta tempo, estresse, né, com coisas desnecessárias, vamos colocar nas mãos daquele que tem autoridade soberana sobre tudo. Mas vamos continuar vivendo hoje. Vamos continuar se dispondo a viver e a crer confiadamente. Tem um outro hino que nos fala, né? Confiado viverei, confiado vencerei. Cristo o meu poder será, Ele é quem me valerá. Eu confesso que no dia a dia é bem difícil. Quando a gente vai lidar com as pessoas, e existem pessoas ruins hoje em dia, difíceis, de difícil trato, parece que as coisas têm se tornado difíceis para o trato entre as pessoas. Mas eu confesso aos irmãos que eu tenho sido prova do amor e da graça do Senhor. Não sendo merecedor, e o Senhor tem cuidado de nós. Mas a gente tem enfrentado muitas lutas, mas é o Senhor que tem cuidado de nós. Então, irmãos, quando a gente lembrar daqueles 4 versículos, o justo viverá pela fé, lembre-se da justiça de Deus. Para satisfazer ao Senhor, não é a nossa justiça, é a justiça do Senhor. Para vivermos para o Senhor, precisamos aprofundar o nosso relacionamento no Senhor, descobrirmos quão grande é o nosso Senhor e podermos descansar, lutando sim, mas descansando que o Senhor tem cuidado de nós. Amém?